essa depressão começa a tomar conta da minha vida. Essa depressão começa a tomar conta da minha família, do meu trabalho, das pessoas que estão em minha volta, dos meus amigos. Eu começo a ficar em solidão, em isolamento social, que também é uma causa. Eu busco amigos para conversar? Não. Eu busco a minha mãe, meu pai, meus irmãos, uma professora, alguém da casa espírita para conversar? Não. Eu fico embotado. Eu fico interiorizado, fechado nas minhas questões emocionais. Isso é o que determina a intimidade da pessoa, o autoconhecimento dela mesma. Se ela vai entender e compreender isso e buscar ajuda, falar sobre isso com a família, com os amigos, no trabalho, ou se ela vai ficar isolada, deixando que a depressão tome conta até que leve para uma situação de problemas espirituais, até mesmo obsessivos, com transtornos de pensamentos obsessivos, com pensamentos que vêm trazendo no dia a dia: essa vida não é mais para mim. Eu não quero mais viver. Se eu morresse hoje, ninguém ia sentir minha falta. Eu não faço mais questão disso ou daquilo. Mas você tem uma família, mas você tem trabalho, mas você tem tudo. Quem aqui nunca ouviu isso? Não é, meninas? E aquele adolescente que eu encontro na escola? Aquele adolescente que às vezes passa por questões em casa, de famílias desajustadas, de questões de separação dos pais, que também é uma causa de depressão, de questões conjugais, de traição, de separação, de conflitos domésticos, onde aí vai acalentar uma depressão na mulher. A depressão feminina é muito maior do que os homens, do que as outras idades ou condições sociais. Então eu pergunto para vocês: a depressão só pega as pessoas que são mais necessitados? A depressão, a depressão só pega os ricos, né? Porque aí eles podem ficar sem trabalhar, fica em casa, tranquilo, faz uma viagem, e aí volta e tá tudo certo. É assim, gente? Infelizmente não. E principalmente, quando acometem mais as mulheres, Isaías, claro, fala. Por que acontece mais com as mulheres? Porque as mulheres são mais carentes emocionalmente. Tem exceção, tá, gente? Por favor, não briguem comigo. Tem muita exceção. Às vezes a mulher é mais dependente emocional ou financeira do marido. As mulheres estão em casa cuidando dos filhos, dos afazeres. Então ela fica mais exposta aos problemas da casa, aos conflitos da família, aos conflitos dos pais. Eu atendi uma paciente essa semana e ela me veio exatamente com esses conflitos. Porque o pai já está velho, a mãe já está doente e tudo sou eu. Todas as coisas da casa eu que tenho que resolver. Tudo aquilo que me demanda trabalho, eu que tenho que correr atrás. O meu trabalho exige demais de mim, o meu chefe exige demais de mim, não é assim, gente? E eu não dou conta. E eu não consigo. Porque se eu abraçar o mundo com as pernas, eu nem fico só com depressão, não, eu fico louco. Eu caio num transtorno psicótico, vou parar na Allan Kardec.
Não é? Vocês estão rindo, né? Mas é bem isso. Vocês sabiam que nessa transição planetária, com todas essas questões sociais, emocionais, estava todo mundo em casa. E as questões de violência doméstica aumentaram. Né, Jéssica? A gente sabe, né? Que a gente trabalha com essa parte do policial. E aí, a depressão feminina também acontece por isso. E está com a maior característica desse tempo de transição, ou dessa falta de tempo, ou desse tempo acelerado. Duas questões principais: a loucura e o suicídio, infelizmente. Por isso estamos aqui falando sobre isso. Foi muita luz da equipe da casa colocar esse tema e colocar vários temas sobre isso, sobre as questões da vida. Tá tudo aqui no canal, gente. Ah, questão de relacionamento? Tem. Ah, questão da vida? Tem. Questão da morte? Tem. Questão das depressões? Tem. Questão de filhos? Tem. Questão de adolescente? Tem. Todos os temas está aqui nesse canalzinho chamado YouTube. E também a gente vai divulgando nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. É para isso que servem as redes sociais. Não para falar mal dos políticos e nem do amigo. Porque isso também é causa de depressão. Você está aqui trabalhando. Nós estamos aqui nas palestras, trabalhou o dia inteiro, atendemos a semana toda, os professores trabalharam a semana inteira, todo mundo trabalhando. E o fulano na praia. Eu abro o meu Facebook e tá lá o fulano na praia. Eu fico como? Depressiva. Não é, João? Eu fico depressiva. Onde já se viu? Em pleno agosto. É aniversário e eu nem vou viajar. E um menino lá viajando, passeando em férias. Mas ele se projetou para isso. E nós vamos nos projetar em outros tempos. Mas eu fico com inveja. Eu queria estar lá no lugar dele. Porque ele está e eu não. Que eu sou mais bonita que ele? Porque eu tenho mais dinheiro que ele. Como assim a pessoa pode viajar e eu não posso? Gente, fala pra mim. Não precisa levantar a mão, não. Mas a gente já não pensou isso? Não foi um e não foi dois. Várias vezes, né, João? Então, isso são causas de aflições. Momentâneas? Sim. Mas nos traz uma depressão? Sim. Porém, essa depressão que nosso irmão Isaías Claro vem nos dizer, vem nos explicar e vem nos ensinar, conforme também a psicologia e a psiquiatria, a depressão não vem sozinha. A depressão são causas multifatoriais. Elas têm muitos fatores. Não é uma, duas, três causas. Às vezes são várias juntas. E às vezes eu fico apegado no passado. Qual é a maior tristeza da minha vida? Eu ficar macetando aquele mesmo problema a vida inteira. Porque aquela pessoa me traiu. Oh, meu Deus. A vida inteira eu não perdoo ele. A vida inteira eu vou lembrar disso. Eu vou levar até para as encarnações supostas, futuras. E eu fico como? Depressivo. E a minha alma vai se degenerando. Eu vou ficando doente. O meu espírito, quando chega no plano espiritual, ele continua depressivo. Ele continua doente. Nós estávamos
olhando os dados para fazer esse estudo, e entre pessoas encarnadas e desencarnadas, 20 bilhões de pessoas depressivas. Gente, eu fiquei horrorizada. Sério mesmo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Como assim? Antigamente nós falávamos em desgosto, lembra? Ai, a minha mãe morreu de desgosto. Eu falo muito isso. Ai, a minha avó teve desgosto na vida com a família. Teve desgosto com o marido. Porque naquela época não tinha separação, não. Tinha que ficar ali, ó. Mordeu a carne, vai roer o osso. Não era assim, gente? Era assim. Não era? E aí? Além de eu ficar presa nesse passado, nesse pensamento fixo, nesse pensamento obsessivo, eu posso atrair o quê? Coisas muito piores, que é o obsessor. O meu personal trainer, né? Porém, qual é aquele que está mais agredido e que tem mais abertura para isso? O próprio depressivo. Se eu ficar com pensamento fixo nisso, ai, será que o meu marido está me traindo? Ai, será que o meu marido foi embora com a outra? Ai, será que o meu marido volta? Ai, será que eu vou perder esse emprego? Ai, será que eu vou me aposentar algum dia? Se eu ficar nesse pensamento fixo, as meninas aí, adolescentes, ai, será que ele gosta de mim? Ou não? Né? Tem gente. Aí se ele terminar de mim? O jovem cai. O adolescente cai. Eu atendo vários adolescentes que têm questões emocionais, questões com a família, às vezes intrigas com o pai, com a mãe, questões espirituais, não aceita a mãe e o pai como é. Causas de depressão. Causas de conflitos existenciais. E aonde esse conflito me leva? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa casa desse jeito. Por que, Deus, eu nasci pobre? Tem gente que se questiona. Bem, qual parte você não entendeu que foi você que pediu? Amor da minha vida, você nasceu assim por escolha. Você nasceu nesse lar por escolha. Ah, mas eu não queria essa mãe. Não, essa mãe aqui não é possível. Gente, eu já falei várias vezes isso. Alguma coisa aconteceu a hora que eu entrei no plano da terra. Teve assim alguma coisa errada. Eu caí de paraquedas na família errada. A gente fala muito isso. Eu não pedi para nascer. Vocês já falaram isso? Para mamãe e para papai? Você já ouviu isso? Aí eu brinco, lá em casa eu brinco. Não, realmente. Você não pediu para nascer, você implorou. E eu ainda aceitei. E o seu pai também. Por quê? Porque são causas de conflitos de vidas passadas. Ah, eu não aceito a minha mãe, eu não amo a minha mãe também não me ama. E aí? Como que isso pode acontecer? Um mata o outro e aí resolve no plano espiritual? Aí essa pessoa, se ela não trabalhar o perdão, se ela não trabalhar o amor incondicional que Jesus nos ensinou, ela vai ficar doente. E ela vai voltar para o plano espiritual depressiva, com ideação suicida, com problemas espirituais, psicológicos. E como o jovem quer resolver isso? E como nós adultos queremos resolver isso? Os conflitos, às vezes com a família, às vezes com o trabalho, às vezes com aquele chefe que não me entende, que não me ajuda a crescer, que ele implica comigo todo dia. Nas escolas, com aquela diretora que pega no meu pé. E a gente
trata muitos professores com questões depressivas, com questões conflituosas, em qualquer setor do trabalho, qualquer setor profissional. E aí, como que eu faço? Ah, eu tenho uma receita boa. Eu vou e encho a cara no próximo bar que eu encontrar. Viro alcoólatra. Não é, meninas? Isso resolve? Não, então vamos lá. Eu vou começar a encher minha cabeça e vou entrar nas drogas. E vou ter também outras questões sexuais assim, ó, disparado. Eu não tô nem aí. Não tenho nada a perder. Ou então eu vou pro tabagismo. Eu resolvo todos os meus problemas no cigarro. E aí, se preparem, porque junto com esses, você vai levar uma leva com você, espiritual. Legiões. Esses dias nós estávamos na reunião mediúnica e nós tínhamos muitos espíritos que foram atendidos lá com essas questões que não sabiam que estavam desencarnados. Porque mortos não estavam. Porque eles estavam se vendo. Então, eles não estavam mortos. Eles estavam vivos. Como nós. Só que não na matéria. E eles estavam desesperados. Porque o médium disse para ele que ele morreu de suicídio. Como? Como suicídio? Eu não me matei. Mas e as drogas que você tomou? Mas e o álcool que você tomou? Mas e o pulmão que você estourou com tanto cigarro? E as questões sexuais que você caiu no mundo do sexo desregrado, de qualquer tipo de sexo, de uma forma sem respeito ao seu próprio templo, ao seu corpo, à sua alma, numa vida que eu vou buscar as questões materiais. Outra causa de depressão, eu perdi o emprego, perdi o dinheiro, eu perdi os bens materiais. Muitas pessoas, gente, infelizmente, não têm a capacidade moral, não têm a condição psicológica e espiritual para enfrentar uma quebra da empresa. E se jogam do edifício. Muitos casos, na época da pandemia, de empresas que fecharam, de amigos que não suportaram a dor, a perda do bem material, tiveram autoextermínio. E vocês sabem muito bem o que é isso, porque nós somos espíritas. Ah, então espíritas não cometem o autossuicídio? Sim. Mas como? Pela depressão. Porque estão doentes. Porque a dor é tão forte, que ela impregna tudo aqui dentro. É uma pressão no meu peito, que não tem nada que tire. Que eu enganosamente acredito nisso. E os obsessores também colocam isso na minha mente. Porém, acima de Deus não existe ninguém. E eu coloco Ele na minha vida. E eu coloco Ele no centro. Para que eu tenha essa doença vencida. Para que eu seja vitoriosa em qualquer transtorno psíquico, em suicídio, em depressões, transtornos psíquicos, ansiedade, bipolar, transtornos afetivos e várias outras esquizoides que existem aí na psiquiatria. Que é só a gente pesquisar, tem livros de tantos transtornos e de tantas doenças. Então, meus amigos, o
que eu quero deixar para vocês, porque o tempo voa, né? O que eu quero deixar para vocês, que nós precisamos entender por que eu caio na depressão, por que eu não aceito essa vida que eu mesmo escolhi, porque me falta um objetivo na vida. E o vazio existencial também é uma causa de depressão. Porque me falta um objetivo de trabalho espiritual. Me lembro muito bem quando nós chegamos aqui na casa, a Sandra colocava uma placa, né, Sandra, enorme, de todos os trabalhos que você poderia se candidatar na casa espírita. E eu ficava olhando para aquela placa, falando, um dia eu vou trabalhar, um dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para eu aprender a servir o meu próximo. Porque se eu quero ser grande, eu tenho que seguir os caminhos de Jesus. E como Ele é grande, Ele veio aqui para quê? Para servir, assim como nós. Para aprender o amor, para aprender o alto amor. Porque eu só amo o meu próximo se eu me amo. E eu só amo a Deus e vejo importância nisso se eu me amo, se eu tenho autoestima. E pasmem vocês, o maior problema do ser humano é não saber amar, é não saber perdoar, não se auto-perdoar. E por que essa criança nasce com depressão? Ou questões espirituais? Porque ela traz de causas anteriores. Ela traz de outras vidas que já veio com esta prova para não cometer esse mal novamente. Ah, mas eu não tenho força sozinho. Chame um amigo, que esse amigo leve você no médico, busque ajuda. Eu ouço todos os dias isso, gente. Eu atendi numa cidade que eu atendia 3 pessoas na semana, às vezes no dia, com ideação suicida. Eu não quero mais viver. Eu não suporto mais essa dor dentro de mim. Arranca isso de mim. Me ajuda. É o primeiro passo. Você reconhecer que está doente. O segundo, você pedir ajuda. Ah, mas eu não consigo. Eu estou muito orgulhoso agora. Eu não consigo pedir ajuda. Então, entra os pais, entra a casa espírita, entra atendimento fraterno, entra as orações, entra o grupo da casa, entra os passistas, os passes, água fluidificada, entra toda uma equipe espiritual que está na sua casa, que está com esse irmão, mas ele ainda não consegue enxergar, ele ainda não consegue se ver, que existe uma equipe espiritual por trás que não permite isso. Porque o auto-suicida também é homicida. E ele chega do outro lado com esse rótulo, com esse nome. E para ele é muito difícil. Mas nós temos o auto-perdão. Nada nessa vida, em toda a eternidade, está perdido. Basta uma fração de tempo, basta um olhar, basta um amor, basta um carinho, basta uma palavra amiga, basta você pegar na mão dele e falar: eu estou aqui com você. E nós estamos aqui. E não é somente isso. Nós temos também as doenças terminais. Nós temos também as pessoas que passam pelo câncer. Essas pessoas também necessitam de ajuda. Também necessitam de apoio. E outras doenças terminais. E outras doenças autoimunes. O medo de morrer. O medo da morte também é uma causa de aflição.
situação de depressão. Também é uma causa que me leva ao desespero, à falta de esperança. Eu não acredito mais que aquilo tem uma resposta para mim. Mas saibam, meus irmãos, minhas irmãs, tudo tem resposta. E o que não tem remédio, remediado está. Em nome do nosso Pai, em nome dessa energia. Ah, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Não tem problema. Você vê essa luz? Acredite nela. Acredite na física quântica. Acredite na mãe natureza. Você vê o sol? Esse sol nasce todo dia. Se você acreditar nele ou não, ele está lá. Ah, mas eu não acredito em espírito. Ah, mas é demônio. A gente ouve muito isso, né? Ah, isso aí tá endemoniado. Não é, gente. Não é. São apenas espíritos que também estão doentes e que também têm necessidade de um tratamento, de uma palavra, de um evangelho. Então nós trouxemos aqui para vocês acompanharem Isaías, claro, depressão. Depressão, suas causas e consequências e tratamento. É maravilhoso esse livro. A gente está lendo, relendo e estudando, porque isso é um livro de estudo. E também Vidas Vazias, que é uma causa existencial de Divaldo Franco. E ele vem falando muito sobre isso. Porque estamos perdidos nessa vida, nessa existência, onde teríamos que estar à frente da humanidade, como soldados de Cristo, para ajudar nessa transição planetária, para chegarmos ao plano de regeneração. E nós estamos como? Perdidos, muitas vezes doentes, muitas vezes questionando Deus, por que comigo? Nós questionamos muitas vezes, e eu falo isso por mim, eu falo isso pelo que a gente vê todos os dias. Por que, Senhor, comigo? Porque eu trabalho, porque eu vou lá no centro, porque eu faço os trabalhos que o Senhor me pede. Aí eu tento barganhar com Deus, sabe? Eu tento fazer uma troca com Ele. Ó, Senhor, eu vou lá fazer as questões lá, vou lá fazer o trabalho na casa espírita, mas eu quero isso. E vai. E também quero ganhar na Mega Sena, viu, gente? Também tem isso. Se eu não ganhar na Mega Sena, eu vou morrer depressivo. E às vezes morre mesmo, né? Morre de matar o espírito, de tanta depressão. Porque nem o próprio espírito aguenta. Então, meus queridos, como diz Divaldo Franco, como diz Haroldo Dutra, vamos ter aceitação. Vamos cuidar da nossa questões psíquicas. Vamos cuidar da nossa espiritualidade. Vamos fazer um trabalho voluntário. Vamos lembrar que estamos aqui para ajudar o próximo. Como diz a oração de São Francisco, que eu faça compreender a ser compreendido, que eu seja amor a ser amado, que eu entenda que eu preciso morrer para renascer em outros planos maiores, melhores, em outras frequências diferentes, que eu não haja com preconceito com os meus irmãos, porque isso também é uma causa de depressão muito grande. Eu não aceito meu filho homossexual, eu não aceito meu filho racista, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e por aí vai. Eu não aceito esse político desse jeito, eu não aceito N coisas. E aí, isso vai me deixando triste, e vai me deixando depressivo, e eu vou me afundando cada vez mais nessa lama movediça,
E isso vai me impregnando e eu não consigo saltar. Eu não consigo brilhar. Eu não consigo estender o amor ao meu próximo. Eu não consigo me autocurar. Porque a cura está em você, meu irmão. A crença está em você. A fé está em você. A esperança está em você. O amor está em você. Não existe nada fora. Tudo é dentro. E nós procuramos erroneamente, do lado de fora, no materialismo, no sexismo e no individualismo. Como diz Divaldo Franco, que essas são as maiores causas de vidas vazias, de vazio existencial, de falta de objetivo na vida. E aí, Isaías nos deixa assim, uma mensagem para nós entendermos um pouquinho mais de depressão. O depressivo, em regra, é alguém que através do tempo vem arquivando experiências negativas, palavras, pensamentos negativos, que a mente fica fixada num passado triste. Eu vivo uma vida cinza, negra. A minha mente só existe pessimismo. Tudo vai dar errado. Nada dá certo na minha vida. Eu não sou amado. Eu não fui desejado pela minha mãe. Aquela pessoa me matou lá naquela vida lá atrás. E eu ainda trago essa remanescência de vingança, de falta de perdão. Gente, o perdão é um milagre que existe na nossa vida, que é para uma vida inteira. A vingança é uma pequena fração de segundos que você vai se sentir vingado. Isso vai te trazer um veneno tão grande que você não consegue sair. Então, prefira o auto-perdão. Prefira o auto-amor. Ah, não deu certo. Faça diferente. Comece de novo. Volta lá atrás e tenha fé. Porque Deus está conosco. Deus está à frente de tudo. E nós estamos junto com eles. Essas pessoas, elas ficam presas no prazer. Elas têm prazer de querer afetar o outro. Só que ela esquece aquelas pessoas que estão passando por essa depressão, por essa doença espiritual, esquece que quando eu tenho raiva do outro, ira, que eu quero me vingar, que eu quero fazer com ele bem pior do que ele fez comigo, eu tomo veneno pensando que é ele que vai morrer. Essa é a vingança. Essa é a raiva. Esses são os nossos momentos de ira. E isso não nos traz benevolência. Então, para finalizarmos nosso trabalho e passarmos para a Câmara de Paz, tem uma mensagem dos Livros dos Espíritos que ele diz assim: depressão, para aquele que exerce suas atividades com objetivo útil e de acordo com as aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa mais rapidamente, suporta as contingências da vida com mais paciência, resignação, com resiliência, e vou agregar aqui com amor. Ah, mas eu vou amar as coisas negativas da minha vida? Sim, principalmente. As coisas negativas, as situações negativas que nos ocorrem, é para nós aprendermos a dar valor, é para nós crescermos moralmente, nós temos uma condição moral muito apurada, onde burilamos
as causas anteriores que nos trouxeram a esse sofrimento, que nos trouxeram a esse mal-estar. Como nosso amigo disse, esse é o mal do século. Basta nós sabermos viver e basta nós sabermos enfrentar tudo isso, passar bem pelo luto, de uma forma positiva, porque nós sabemos que a morte não existe. O Espiritismo traz para nós esse bálsamo de entendermos que os nossos entes queridos estão aqui, do outro lado do véu, e nós teremos um grande momento para nos reencontrarmos. E trabalhando tudo isso, ele continua dizendo: quanto nós agimos bem em busca de uma felicidade mais sólida, mais durável do que aquilo que nós esperamos. Meus queridos, essa era uma mensagem que nós tínhamos para trazer nessa noite. Vamos acompanhar segunda-feira, tem a outra parte que o nosso irmão Braz vai falar, e vai falar de outras questões, e vamos agregar no nosso coração que a vida é bela, e que nós trazemos toda a espiritualidade de luz para nos ajudar e para estarmos juntos, conosco e com todos aqueles que estão aqui necessitados de aprendizagem, para que nós passamos da escola para uma faculdade ou da escola para uma elevação espiritual, moral maior. Que também possamos ajudar o nosso próximo a segurar na mão daqueles que necessitam, daqueles que passam pelo deserto, para que eles tenham força, para que eles estejam preparados para esse caminho, porque todos nós vamos passar. Como passamos pela Covid? Todos nós vamos passar por ela. Não foi um nem outro, foi o planeta Terra. E se nós passarmos bem, juntos, nós seremos mais fortes e conseguiremos trazer os nossos irmãos para perto, com amor, não mais pela dor, mas pelo amor a Deus, pelo amor a Cristo, pelo amor aos nossos irmãos, assim como a nós mesmos. Vamos fazer uma oração, resguardar os nossos pensamentos, pedindo encarecidamente, essa noite em especial, para todos aqueles que estejam nos hospitais, estejam passando pelos tratamentos do câncer, pelos tratamentos da carne. Pedimos pelos nossos irmãos que estão aflitos, necessitados dessa equipe espiritual de Jesus, de nossa mãe, dos nossos amigos espirituais, médicos e toda a sua equipe, que esteja com nossos irmãos nessa noite, principalmente a nossa irmã Elisandra, que está no UTI, e com todos os outros que estão lá do lado dela, e todo o planeta que seja abençoado nesses momentos, com a equipe espiritual de cura, de luz, de felicidade, de alegria, de compreensão para o nosso coração, para a nossa alma, compreendendo, Senhor, que faz parte das nossas provas, que faz parte do processo, os desafios, e que lá na frente vamos entender que seremos mais fortes, hoje e sempre, finalizando o nosso trabalho com a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Meus queridos, trouxe um livrinho, um livro muito especial de prece. Gostaria de sorteá-lo essa noite para os aniversariantes do mês. Sei que a Sandra faz aniversário. Quem mais? Que dia? Você? Mais alguém? Dia 4. A Sandra ganhou, que é dia 1º. Primeiro ganha. Gente, depois nós vamos prometer que nós vamos pedir para ela rezar todas as preces desse livrinho. Querida, meus parabéns. Depois nós traremos mais, viu, gente? Meus queridos, agora nós vamos passar para a Câmara de Passe. Gratidão mais uma vez. Muito obrigada pela presença de todos.